No Jornal Gente, 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Conforme a gente destacou na abertura do programa, a Bolívia viveu grandes momentos de tensão nessa quarta-feira com uma tentativa de golpe fracassada. Nós falamos um pouco sobre o assunto, mas a gente tem aqui para destrinchar esse assunto conosco o nosso querido Cláudio Zaidan. Ô Zaidan, que momentos de tensão aí que o mundo inteiro acompanhou e que não foi o caso de um cabo e um soldado, né? Como uma frase antiga aí a gente remete à memória. Tudo bom com você, meu amigo? Como é que vai, Sônia? Bom dia a todos. Bom, o general que fez aquela ação patética ontem, Juan José Zúñiga, ele disse que tudo que fez foi cumprir ordens do Luiz Arce, o presidente da Bolívia. Segundo ele, o Arce ordenou que ele fizesse aquele teatro golpista para que ele, Arce, defendesse a democracia e saísse da história com muito mais popularidade, num momento difícil para o Arce, para o MAS, que é o movimento ao socialismo, né? Movimento do presidente e também de Evo Morales. Mas essa é uma declaração do Zúñiga. E se de fato ele recebeu a ordem e cumpriu, ele foi de uma estupidez histórica, né? Porque, obviamente, ele seria preso. Você fazer um golpe sabendo que ele será frustrado, que você não vai tomar o poder e que será punido. Então, se ele cumpriu essa ordem, se houve essa ordem, foi uma estupidez imensa. Mas essa é apenas a declaração do Zúñiga. Não se sabe se ele está falando a verdade ou se é apenas a declaração de um desesperado. Tudo começa quando ele diz que o Evo Morales poderia ser preso porque quer voltar a disputar a eleição presidencial. A eleição está marcada para o ano que vem. E o caso do Evo Morales é muito interessante, porque ele foi eleito e conseguiu uma estabilidade política que na Bolívia é um troço inédito. Se você pega a história da Bolívia, todo o século XIX, boa parte do século XX, é uma sucessão de golpes. O sujeito dá um golpe, 6 meses depois, um ano depois era derrubado. Isso aconteceu ao longo do século XIX, desde a Constituição de 1825, e durante o século XX. Eu vi isso nos anos 70, né? A sucessão de golpismos na Bolívia, também nos anos 80, ora com juntas militares, que eram derrubadas por outras juntas militares, civis derrubados por militares. Então, o Evo Morales parecia significar estabilidade. E a Bolívia melhorou economicamente, houve uma distribuição de renda muito maior com o Evo Morales, e a mudança constitucional que estabelece a possibilidade de reeleição. A mesma coisa que o Fernando Henrique fez no Brasil. E o Evo Morales foi reeleito. Só que aí veio aquela interpretação. Não, mas o primeiro mandato foi anterior à mudança da Constituição. Então ele não conta. Portanto, é possível mais uma reeleição. Tudo bem. Houve a segunda reeleição. E aí, acabou, né? Porque eram as duas reeleições, uma adicional. Quando ele fala, não, eu tenho direito a mais uma disputa eleitoral. E aí, não tinha. A Constituição estabelecia, não. São 2 mandatos possíveis, 2 mandatos consecutivos. O que ele fez, então? Ele fez um referendo. Só que o povo disse não à mudança da Constituição. Então, a Constituição dizia não e o povo dizia não. Ele apela, então, à principal corte boliviana, a Corte Constitucional, que alega, é um argumento até grotesco, né, patético, alega que ele tinha direito, sim, porque senão seus direitos humanos estavam sendo negados e feridos. Ele concorreu e ganhou, ou seja, o povo disse não para a mudança na Constituição, mas disse sim para o novo mandato. Só que aí era um momento de crise profunda e os militares
foram ao palácio e disseram: você tem de renunciar. Ele renuncia, sai do país, mais ou menos o que aconteceu com Getúlio em 54. Só que o Getúlio se matou. O Morales topou, saiu do país, foi para o México, depois foi para a Argentina. Porém, ele volta, o MAS volta ao poder com o Luiz Arce, claramente com o apoio do Morales. Só que agora eles romperam. E o Arce, então, decidiu que concorrerá à reeleição. Só que o Morales quer concorrer à reeleição. E houve uma decisão no judiciário da Bolívia dizendo: não. Ele já teve 2 mandatos, não pode ter um terceiro, mesmo não sendo consecutivo. O que, claro, vai ser discutido no judiciário. Mas não é assunto para o general Swinga. Não é ele que tem de dizer: não, se o Morales tentar, eu vou prendê-lo e tal. Ele foi demitido. No dia seguinte, ele aparece com os tanques. E agora sai dizendo que foi o presidente Arce quem mandou para que o próprio Arce ganhasse popularidade com o evento. Então, foi basicamente isso. É bom lembrar que, como pano de fundo, há uma pressão tremenda sobre a Bolívia. A Bolívia é o país que mais tem lítio no mundo. E o lítio é o petróleo de daqui a pouco. Não haverá carro elétrico, não haverá uma série de equipamentos eletrônicos sem lítio. Ninguém tem lítio como a Bolívia. Há um triângulo do lítio: Argentina, Chile e Bolívia. E os bolivianos estão acertando contratos com os russos e chineses, porque russos e chineses toparam as condições da Bolívia. Quais são essas condições? Nós mandamos no negócio. Vocês entram como concessionários. Os Estados Unidos queriam simplesmente comprar as minas, obviamente empresas privadas americanas. E a Bolívia optou pelo acordo com a Rússia de $1 bilhão, o acordo inicial, só para começar a conversa, e também com a China. A Bolívia vai ganhar muito dinheiro com o lítio. E, claro, isso começa a produzir pressões internacionais. Há um receio nos Estados Unidos de que o Morales volte ao poder e mantenha essa posição nacionalista em relação ao lítio. E os Estados Unidos não têm qualquer pudor em derrubar governos, em promover golpes, se há interesses geoestratégicos, geopolíticos ou econômicos envolvidos. Mas, nesse caso, parece muito mais uma quartelada atrapalhada, que pode ou não ter esse elemento sinistro, se o presidente mandou ou não. Eu não acredito que tenha acontecido isso. Acho que foi apenas uma quartelada atrapalhada do Swinga. Pergunta para você sobre essa questão aí. O que o Evo Morales pensa a respeito desse assunto? Como o Evo Morales é uma liderança política importante, ele não pode hoje se candidatar à presidência da Bolívia, está tentando essa alternativa e mudar a decisão vigente para disputar a eleição. Como é que é a participação dele? O que ele tem dito a respeito desses acordos do lítio que, como você pontuou muito bem aqui, acabam sendo o futuro econômico da Bolívia, né? Sim, a Bolívia ganhará muito dinheiro, muito dinheiro. E o Evo Morales, ele apoia a posição atual, que é manter sob o controle do Estado boliviano todas as minas e fazer concessões para exploração. Ele não quer que essas minas sejam privatizadas. É a mesma posição do Arce. O problema do Arce com o Morales é político, exatamente porque o Morales quer driblar esse impedimento legal. Ser candidato no ano que vem, é o político mais popular da Bolívia, isso é indiscutível, é o político mais popular da Bolívia, apesar de toda a oposição que ele sofre em Santa Cruz de la Sierra e na província de Santa Cruz, como um todo, mas nas outras províncias, nas outras 8 províncias, ele é imbatível. E o Arce quer se reeleger, ele tem direito a tentar mais um mandato, né? E aí eles romperam. Por isso que eles brigaram, inclusive, né? Exato. E ambos são do mesmo grupo político, que é o Movimento ao Socialismo, o MAS, né? Então, mas a posição a respeito do lítio é a mesma, tanto do Arce quanto do Morales, né? Que é a atual posição do governo boliviano. Nós não vendemos as minas, nós concedemos o direito de elas serem exploradas por grupos estrangeiros, mas elas não serão privatizadas.
Cláudio Zaidan sempre explica as notícias pra gente aqui. O Zaidan tinha combinado um assunto conosco, mas por conta do que aconteceu ontem na Bolívia, não deu pra gente tratar. Eu já adianto pra nossa audiência aqui que na semana que vem, se nada extraordinário no mundo fizer com que tenhamos de mudar, o Zaidan vai explicar pra gente a invasão ao Iraque, desdobramentos da história do Julian Assange, mas eu vou deixar o suspense no ar aí pro Zaidan. Como dizem aqueles apresentadores, né? Daqui a pouquinho, espera mais um pouquinho, e na sequência tem. Mais uma semana. A gente tem Mas muitos tá aniversários para muito combinar, importante. nada acontecer até lá, né? Esse é o difícil. Mas, Aliás, anda uma editoria agitada essa de internacional, eu que sei. Zaidan, um abraço, hein? Como dizia o Newton Carlos, o mundo é grande, né? É isso aí. Não é, Zaidan? Um abraço. Obrigada, Valeu. Zaidan. Um abraço. Obrigada. 8h58 aqui no Jornal. Gente, já mais notícias para você em todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV. Rede Bandeirantes.